Oi, o meu nome é Camila, tenho 35 anos e eu sempre quis contar a minha história. Só que todas as vezes que eu tentava colocar as coisas no papel, parecia que eu precisava reviver tudo o que eu passei novamente. E não é fácil, gente, voltar para certos lugares da nossa memória. Hoje eu consigo olhar para trás e entender muitas coisas que enquanto eu estava vivendo eu não conseguia compreender. Consigo hoje perceber manipulações que eu achava normal, violências que eu chamava apenas de ruindade e escolhas que na verdade foram feitas por mim quando eu ainda era praticamente uma menina. Mas para vocês entenderem como eu fui parar em um casamento que durou quase 20 anos, eu preciso voltar muito antes de conhecer o homem que mudou completamente a minha vida. Eu fui criada por minha mãe, a dona Ruth. Minha mãe, ela teve uma vida muito sofrida. Ela nasceu em Pernambuco, numa família grande e muito pobre. Perdeu a mãe ainda quando ela era pequenininha e naquela época, alguns dos filhos da família foram enviados para São Paulo. Minha mãe acabou trabalhando na casa de uma família quando ainda era muito novinha. Foi lá que ela aprendeu a cozinhar, lavar, passar e a cuidar da casa, ser uma dona de casa. Ela teve 3 filhas, cada uma de um relacionamento diferente, e eu sou a caçula. Quando eu tinha aproximadamente 2 anos, minha mãe ela estava numa situação financeira muito difícil, que não conseguia nem sustentar nós 3. Por isso, minhas 2 irmãs mais velhas, que eu vou chamar de Renata e Juliana, foram mandadas para Pernambuco para morar com os nossos parentes. E eu fiquei com a minha mãe em São Paulo. Durante muitos anos, eu não compreendi o peso daquela decisão. Minhas irmãs ficaram longe de nós por cerca de 8 anos. E quando voltaram, carregavam muitos traumas que eu só fui compreender depois de adulta. Elas passaram necessidades, sofreram maus tratos e me contaram posteriormente situações muito dolorosas da infância delas. Quando chegaram novamente a São Paulo, encontraram uma realidade completamente diferente. Eu tinha brinquedos, algumas bonecas, ursos no meu quarto e, principalmente, eu tinha crescido perto da nossa mãe. Renata, minha irmã mais velha, não conseguia entender por que eu tinha recebido aquilo que ela nunca teve. Hoje eu consigo compreender a revolta dela, mas eu era apenas uma criança. Ela começou a descontar muitas coisas em mim e também em Juliana. Houve inclusive uma ocasião em que Renata tentou me sufocar e me enforcar durante uma briga. Depois daquele episódio, eu passei muito tempo com raiva dela. Minha mãe também não sabia lidar com os traumas das minhas irmãs. Quando elas começaram a fugir, desobedecer e chegar em casa tarde, minha mãe respondia com o quê? Com agressividade. Hoje eu penso que se todas nós tivéssemos recebido acompanhamento psicológico naquela época, muitas coisas poderiam ter sido diferentes. Mas, infelizmente, nós não tivemos. Cada uma foi sobrevivendo como conseguia. Apesar de tudo, eu tive uma coisa que minhas irmãs não tiveram durante parte da infância, que é uma figura paterna. Porque minha mãe ela conheceu um homem, que eu vou chamá-lo de Paulo. Ele não era o meu pai biológico, mas foi o único homem que eu realmente enxerguei como um pai. Eu era muito pequena, mas eu lembro dele com um carinho que é difícil de explicar. O meu pai Paulo me ensinava a olhar para as estrelas. Quando víamos uma estrela cadente, fechávamos os olhos e fazíamos um pedido. Lembro de uma vez ter pedido um bolo de chocolate no meu aniversário. Aos domingos, ele colocava músicas antigas, bem nostálgicas, para tocar enquanto a minha mãe fazia o café. Assistíamos TV juntos e ele me levava para a creche nas costas e muitas das vezes a minha mãe ia junto. Para uma criança, aquilo era o mundo inteiro. Era maravilhoso. Nós também íamos ao mercado
comíamos algumas coisas fora e fazíamos programas simples que ficaram gravados na minha memória. Eu, na verdade, não precisava de luxo. Eu tinha uma família, eu cresci com uma família. Naquela época, morávamos em uma pensão antiga em São Paulo. Era um casarão, assim, dividido em vários quartos, com banheiro compartilhado e muitas famílias vivendo ali juntas. O lugar não era bonito e a região era uma região perigosa, mas enquanto eu tinha minha mãe e meu pai Paulo comigo, aquilo era a minha casa. Até que em uma noite tudo isso foi destruído. Eu tinha aproximadamente 5 anos. O meu pai Paulo me levou até um bar próximo para tomarmos refrigerante e comermos alguma coisa enquanto a minha mãe preparava o jantar. Quando saímos, ele segurou a minha mão para que atravessássemos a rua. Um homem passou de bicicleta muito perto de mim. E o meu pai, ele reclamou, perguntando se ele não tinha visto que havia uma criança ali. Esse homem, ele parou, ele virou e ele atirou no meu pai. Tudo isso aconteceu na minha frente, foi tudo muito rápido. Eu lembro de ficar encostada numa parede, olhando meu pai no chão, enquanto alguém gritava, chamando a minha mãe. Depois disso, minha memória simplesmente foi apagada. Tem um vazio muito grande dentro de mim daquele período. Quando minhas lembranças voltaram, eu já estava com 6 anos e eu não era mais a mesma criança que eu costumava ser. Fiquei extremamente tímida e eu desenvolvi um problema emocional na fala. Quando eu fico nervosa ou muito ansiosa, eu começo a gaguejar. Passei anos fazendo tratamento com uma fonoaudióloga que melhorou muito, mas só adulta eu compreendi que a origem principal estava nesse trauma. Depois da morte do meu pai, eu fiquei apenas com a minha mãe. Ela trabalhava o dia inteiro e muitas vezes eu permanecia sozinha em casa. Uma das lembranças que eu tenho é de que um dia em que ela se atrasou algumas horas para voltar do trabalho, eu sentei na escada da pensão e eu comecei a chorar. Na minha cabeça de criança, se meu pai tinha saído de casa e morrido, minha mãe também poderia morrer. Quando ela finalmente chegou, eu a abracei muito forte, chorando, e eu disse: "Mãe, eu achei que a senhora tinha morrido igual ao meu pai. Meu maior medo era ficar sozinha no mundo. Infelizmente, aquele lugar também me expôs a situações que nenhuma criança deveria viver. Em uma certa ocasião, um homem que morava perto do nosso quarto bateu à porta, dizendo que a minha mãe havia pedido que ele verificasse se eu tinha comido. Eu, criança, acreditei. Ele entrou e começou a transformar aquilo em uma suposta brincadeira. Só anos depois eu compreendi que aquele homem estava abusando de mim. Eu era tão pequena que eu nem entendia o que estava acontecendo ali. Em um outro período apareceu na pensão um homem que ele se comportava de maneira extremamente inadequada com as crianças. Ele chegou a me encurralar e também a se esfregar em mim. Eu consegui gritar por uma vizinha e ele fugiu. Dessa vez eu contei para uma amiga da minha mãe. Ela contou para minha mãe e, pelo que eu fiquei sabendo, outras mães também descobriram o que aquele homem fazia. E ele acabou sendo expulso ali da pensão. Quando eu tinha aproximadamente 9 anos, finalmente saímos daquela pensão. Minha mãe, ela chegou a alugar uma casa pequena e ter um banheiro só nosso, na minha cabeça já parecia assim extrema riqueza. Minha vida escolar sempre foi muito importante para mim. Minha mãe praticamente não sabia ler, mas ela sempre dizia que eu precisava estudar para ter uma vida diferente da dela. E eu com certeza acreditava nisso. Desde criança eu sonhava em fazer faculdade, ter uma profissão, comprar a minha própria casa, ter um carro e também formar uma família. Eu tinha dificuldade em algumas matérias.
principalmente matemática, mas eu estudava. Na quarta série, eu tive uma professora que ela marcou, assim, negativamente a minha vida. Um dia, ela me chamou para a lousa, para o quadro, né, para resolver uma expressão de matemática. Eu tentei, mas eu errei o resultado. E na frente da turma inteira, ela me chamou de burra. Disse que eu nunca seria nada na vida e que terminaria catando papelão. E eu fui, gente, para casa destruída. E o pior é que eu não contei para minha mãe o que tinha acontecido. Eu achava que ela já tinha problemas assim suficientes. E no final daquele ano eu também fui até reprovada. Mas assim, eu continuei estudando. E pensando hoje, talvez por isso, durante toda a minha vida, cada diploma que eu conquistei teve um significado muito maior para mim. Eu queria provar para aquela menina que chorou na sala de aula que ela não era burra. Bem, a minha adolescência chegou e eu continuava uma menina assim muito caseira. Enquanto minhas irmãs gostavam de sair, eu gostava de ficar em casa, assistir televisão, ouvir músicas e estudar. Eu tive minhas paixonites da escola e de 13 para 14 anos, eu gostei muito de um colega da minha escola. Trocávamos cartas, época das cartinhas, e ficávamos meses naquela inocência de adolescente que tinha naquela época. Nós nos beijamos uma única vez. E foi um beijo assim tão bonito, daqueles que ficam guardados na memória, justamente porque não vieram acompanhados de sofrimento, mas não virou namoro. Depois nos afastamos e a vida ela seguiu em frente, até que chegou o meu aniversário, tão sonhado, de 15 anos. E foi ali que eu conheci Marcelo. Ele tinha 22 anos. Ele era amigo de pessoas próximas da minha irmã Juliana e ele simplesmente apareceu na minha festa. Quando o vi pela primeira vez, sinceramente, eu não senti nada. Ele não fazia o meu tipo, sabe? E durante a festa, ele acabou me chamando para dançar. E eu disse que eu só dançaria se a minha mãe permitisse, imaginando que ele já desistiria. Mas ele não desistiu. Ele foi pedir para minha mãe para ver se ele poderia dançar comigo. E a minha mãe acabou deixando. Depois daquele dia, ele começou a simplesmente aparecer. Certa noite, ele jogou uma pedrinha na minha janela. Tinha ido levar um presente que ele tinha prometido do meu aniversário. Que no dia do aniversário ele não levou o presente. Então ele falou para mim que ele levaria em uma outra oportunidade. E ele me trouxe um CD que eu havia comentado que eu queria, chocolates e até lembrancinhas para minha mãe e para minha tia. Hoje percebo que ele sabia conquistar as pessoas ao redor. Conversamos na porta e acabamos nos beijando. Pouco tempo depois, ele perguntou se eu queria namorar com ele. Eu disse que eu só namoraria se a minha mãe aprovasse. Eu não disse sim logo de cara, mas também não disse não. Dias depois, descobri que ele tinha ido sozinho conversar com a minha mãe e pedir essa autorização. E minha mãe acabou aceitando. Quando reclamei com ele, Marcelo respondeu mais ou menos assim: agora você não pode mais voltar atrás. E eu aceitei. Hoje vejo o quanto aquela menina de 15 anos tinha dificuldade para dizer não para as pessoas. Eu obedecia a minha mãe em tudo. Se ela aprovava, eu entendia que deveria aceitar, que seria o certo a se fazer. Enfim, começamos a namorar, mas eu não demonstrava muita vontade de estar com o Marcelo. Eu não gostava de andar de mãos dadas, não queria sair e não sentia aquela paixão que eu imaginei que eu sentiria quando encontrasse o meu tão sonhado príncipe encantado. Mas mesmo assim eu fui levando o namoro com ele. Alguns meses depois, tivemos nossa primeira relação sexual. Eu era virgem até então e eu pedi que ele usasse preservativo. Ouvi a embalagem sendo aberta
e eu acreditei que ele havia de fato colocado preservativo. Muito tempo depois, eu compreendi que provavelmente eu fui enganada. Pouco tempo depois, eu comecei a apresentar mudanças no meu corpo. Eu comecei a perceber isso. Minha menstruação também não vinha, mas existiam casos de problemas ginecológicos na minha família e eu acreditava até que poderia ser isso. Eu também tinha uma ideia completamente errada da gravidez. Eu achava que toda grávida vomitava e ficava rapidamente com uma barrigona enorme. E como aquilo não estava acontecendo, eu não imaginava que eu pudesse estar grávida. Até que eu comecei a observar outros sinais. Os meus seios haviam mudado. Eu urinava frequentemente e apareceu uma linha escura na minha barriga. Então eu comecei a entrar em pânico e eu fui fazer exames. Eu já estava grávida de aproximadamente, gente, 4 meses. Eu lembro de olhar para a tela do ultrassom e ver aquele bebê. Poxa vida, eu tinha 15 anos. E o meu primeiro pensamento foi: o que a minha mãe vai fazer comigo agora? Marcela lhe chegou a perguntar se eu queria interromper a gravidez e eu não quis. No momento em que vi aquele bebê, alguma coisa de fato mudou dentro de mim. Bem que as pessoas falam, as mães falam isso, e eu pude sentir isso na pele. Quando eu vi o bebê no ultrassom, alguma coisa de fato mudou também dentro de mim. Eu já o amava. O problema era contar para minha mãe essa notícia. Quando finalmente contamos, eu nunca vou esquecer o olhar dela para mim. Não foi nem a possibilidade de apanhar que mais me assustou, foi perceber a decepção. Eu sempre tinha sido a filha que estudava, obedecia e não dava trabalho para ela. Então eu chorei muito, muito, muito naquele dia e eu pedi perdão. Marcelo disse que assumiria a criança. E de repente começaram a decidir a minha vida por mim. Minha mãe entendia que eu deveria ficar com Marcelo. E Marcelo dizia que assumiria o filho. E eu, com 15 anos, grávida e apavorada, não consegui dizer: eu não quero. Então, o que aconteceu? Construíram 2 cômodos no terreno da minha mãe para que pudéssemos morar. Ou seja, como eu estava grávida, decidiram que eu e Marcelo moraríamos juntos. Eu continuei estudando durante toda a gravidez e no dia 18 de fevereiro a minha filha nasceu. Vou chamá-la de Laura. Quando colocaram Laura perto de mim, eu senti um amor que nunca tinha experimentado. Ela se tornou o centro da minha vida. Eu ainda era praticamente uma criança criando outra criança, mas eu fiz uma promessa silenciosa. Eu protegeria a minha filha de tudo, do mundo. O problema é que eu ainda não sabia proteger nem a mim mesma. Depois do nascimento de Laura, Marcelo, ele piorou. Começou a controlar se eu saía, quem falava comigo e quem aparecia em casa. Eu tinha medo do horário em que ele chegava. Eu precisava servir a comida dele e praticamente viver em função dele. Quando Laura tinha poucos meses, nós nos casamos no civil. Minha mãe organizou uma comemoração simples e eu deveria estar feliz, na verdade. Mas nas fotografias daquele dia existe uma menina com uma expressão muito triste. Durante a própria festa, Marcelo me chamou num canto e ameaçou me bater se eu não melhorasse a minha cara, o meu rosto. Voltei para perto das pessoas e eu comecei a chorar. Comecei a chorar, chorar, chorar. E todos acharam que eu estava chorando de emoção de noiva. Acharam que eu estava feliz, que eu estava emocionada com aquele momento. Mas não era isso. Eu queria, de fato, na verdade, era desaparecer daquele lugar. E o casamento seguiu assim. Vieram os xingamentos, as humilhações,
o álcool, o controle sobre mim. Marcelo gastava dinheiro com ele, mas qualquer coisa para mim era um problema. Houve uma situação que eu nunca vou esquecer. Ele havia comprado perfumes caros para ele. Quando eu perguntei se eu poderia escolher um perfume para mim, ele mandou que eu escolhesse um baratinho. E o que eu fiz? Eu escolhi um baratinho. Quando soube o valor, ele ficou furioso e disse que se eu quisesse perfume, deveria trabalhar e comprar com o meu próprio dinheiro. No dia seguinte, gente, eu fui cancelar o pedido, que era aqueles de revistinha ainda, sabe? E eu fui cancelar o pedido. E eu pensei, um dia eu vou trabalhar e eu vou comprar, sim, as minhas próprias coisas. Eu não sabia, mas aquela frase se tornaria uma espécie de promessa para mim mesma. Quando Laura estava perto de completar 2 anos, Marcelo decidiu voltar para Pernambuco, onde ele morava com a família dele. E eu não queria ir para Pernambuco. Eu implorei para minha mãe me deixar ficar com ela. Eu disse que trabalharia, estudaria e criaria a minha filha. Eu implorei para que eu pudesse ficar. Mas a minha mãe tinha uma visão muito rígida de casamento. Ela dizia: você quis responsabilidade, agora você aguenta. Mulher tem que acompanhar o marido. No dia da viagem, eu abracei a minha mãe e eu chorei. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Sabe, quando você tem aquele sentimento que aperta e tem algo de errado? Mas mesmo assim eu fui. Foram aproximadamente 3 dias de viagem. A cada quilômetro, eu sentia que eu estava deixando a minha vida para trás. Quando chegamos ao interior de Pernambuco, eu não conhecia praticamente ninguém naquele lugar. Fomos inicialmente para a casa dos pais de Marcelo. E pouco tempo depois, ele comprou uma casa assim, bem simples, para a gente morar. Eu fiz questão de continuar estudando porque eu amava estudar. Eu queria ser alguém na vida. E ele dizia que eu já sabia o suficiente e que eu não precisava estudar mais. O meu sogro chegou a fazer comentários dizendo que estudo, olha só, que estudo não servia para a mulher. Olha que absurdo. Mas naquele ponto, eu bati o pé. Nisso, eu bati o pé. Eu terminaria o ensino médio. E eu terminei. Só que a nossa situação financeira era péssima, era muito ruim. Marcelo praticamente não trabalhava. Chegamos a passar fome, necessidade. Minha filha chorava querendo leite e houve um dia em que eu precisei colocar caldo de feijão na mamadeira dela, porque não tinha outra coisa. De lembrar disso, é triste porque aquilo acabou comigo. Uma senhora começou a nos dar leite de cabra e eu agradeço por isso até hoje, porque salvou muito a minha filha, né, que precisava de leite. E eu comecei também a receber o Bolsa Família. Eu consegui me cadastrar e comecei a receber. Eu nunca vou me esquecer a alegria de receber aqueles primeiros 50 e poucos reais. Para muita gente, é pouco esse dinheiro, mas para mim significava comprar pão, ovos, biscoito e alguma coisa diferente para poder dar para minha filha. Foi nessa época, gente, que a violência deixou de ser apenas verbal dentro da minha casa. Durante uma festa de São João, Marcelo chegou completamente bêbado. Começou uma discussão comigo porque eu não tinha preparado a comida que ele queria. Ele me empurrou contra a cadeira, puxou meu cabelo e me deu um soco na cabeça. Foi a primeira agressão física que eu lembro claramente. Depois daquela vieram tantas outras. Eu vivia pisando em ovos para poder conversar com ele. Que horror! Qualquer coisa poderia desencadear uma crise nele e ele começar a me bater. Bem, nesse mesmo período que eu comecei a sofrer agressões, eu também senti vontade de começar a trabalhar.
Então, eu comecei a tentar trabalhar em alguma coisa. Então, eu trabalhei em casas de família, cuidando de crianças, limpando, cozinhando. E em um desses empregos, eu precisava deixar a Laura com o próprio pai. Quando voltava, encontrava minha filha suja, com fome e sem os cuidados básicos. Ele não ligava para ela, ele não cuidava dela. Ela corria para mim assim que eu entrava em casa. Ela corria assim, sabe? Parece que estava me esperando ansiosamente a chegada da mamãe. E aquilo me destruía, me destruía. Então eu acabei deixando o emprego, porque eu não suportava ver a minha filha naquela situação. E mesmo assim, eu continuei procurando formas de ganhar dinheiro. Eu tinha uma ideia fixa. Um dia eu teria minhas coisas. Um dia eu sairia daquela situação. Eu só não sabia quando. Depois que terminei o ensino médio, eu descobri outra coisa sobre Marcelo. Minha sogra começou a conversar comigo e perguntou se ninguém havia contado como ele tinha sido no relacionamento anterior. E eu disse que não. Foi então que ela revelou que Marcelo já havia sido agressivo com a antiga companheira. Eles tiveram um filho quando eram mais jovens e, segundo minha sogra, ele bebia e agredia aquela mulher. Ela acabou indo embora. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei extremamente assustada e arrasada, porque pessoas da família dele conheciam minha mãe. Se tivessem contado antes, talvez a minha mãe nunca tivesse insistido para que eu me casasse com ele. Mas naquele momento, eu já estava ali. Já era tarde demais e eu comecei a cometer um erro que muitas pessoas cometem. Eu passei a acreditar que talvez pudesse mudar Marcelo. Pensava que ele tinha sofrido na infância, que não havia recebido o amor, que talvez não soubesse demonstrar o carinho porque ele nunca recebeu. Só que trauma explica muita coisa, mas não justifica destruir outras pessoas. Quantas pessoas que sofrem na infância, mas quando eles crescem, eles não querem fazer a mesma coisa com as outras pessoas que eles passaram. Mas ele não era assim. Os anos foram passando e ele continuava bebendo. Arrumava alguns trabalhos, mas já largava. Quando ele bebia, ele se transformava. Transformava também a nossa casa em um verdadeiro inferno. Gritava, me xingava, quebrava as coisas, me empurrava e me acusava de traição. Se eu chegasse alguns minutos mais tarde do trabalho, ele queria saber com quem que eu estava. Em uma certa ocasião, eu cheguei em casa depois do horário, porque a minha patroa tinha recebido visitas e ele trancou o portão. Minha filha veio me atender chorando. E Marcelo começou a gritar na rua, perguntando com qual homem eu estava. Jogou a chave no chão e disse que eu deveria pegá-la, porque cachorra pegava as coisas no chão. Entrei em casa sobre os olhares dos vizinhos. Foi horrível. Ele passou horas me humilhando. No dia seguinte, eu fui trabalhar chorando. E eu fui seguindo a vida, eu continuei. Porque eu precisava do dinheiro. Minha filha crescia assistindo tudo aquilo, toda essa cena. Esse é um dos maiores pesos que eu carrego. Marcelo nunca tinha agredido Laura diretamente naquela época, porque ele sabia que eu faria qualquer coisa por minha filha. Mas ela assistia às agressões contra mim, assistia o pai chegar bêbado, assistia tudo, as discussões. E isso também é uma forma de violência contra uma criança. Bem, em 2012 eu consegui um emprego em uma lanchonete. Trabalhava muito e ganhava pouco. Mas pela primeira vez eu comecei a conseguir comprar algumas coisas para Laura. Material escolar bonitinho, lanche para ela levar para a escola, roupas. Talvez pareça simples, mas para mim era uma vitória e tanto. Eu queria dar para minha filha pequenas coisas que eu mesma não tinha recebido.
continuei trabalhando cada vez mais. Depois, eu comecei a também fazer faxinas. Foi nesse período que eu conheci algumas pessoas que tiveram uma importância enorme na minha vida. Uma dessas famílias, vou chamar de família Oliveira. Eles perceberam que eu era esforçada e começaram a me incentivar. Não me tratavam apenas como a faxineira. Eles perguntavam sobre os meus estudos, meus sonhos e me ajudavam quando podiam. Aos poucos, fui comprando os meus móveis. Tudo parcelado, um armário aqui, uma televisão ali, máquina, um eletrodoméstico de cada vez. E Marcelo, ele criticava cada conquista. Se eu comprava alguma coisa, ele dizia que eu estava me enforcando em dívidas. Eu nunca ouvi ele falando assim, parabéns, tenho orgulho de você. Nunca. Enquanto isso, eu fazia questão de incentivar Laura. Falava sobre estudo, faculdade, responsabilidade e também sobre a gravidez na adolescência, conforme ela, foi crescendo. Eu não queria que a minha filha repetisse a minha história de forma alguma. Eu sempre dizia assim, uma escolha de poucos segundos pode mudar muitos anos da sua vida. Então, Laura, minha filha, ela cresceu sendo a minha companheirinha. Nós duas sobrevivíamos naquela casa. Em determinado momento, eu percebi que eu precisava voltar ao meu maior sonho, a faculdade. Eu já estava chegando aos 30 anos quando eu decidi estudar para o Enem. Marcelo, vocês perceberam que ele nunca me incentivava. Pelo contrário, ele sempre debochava. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu tinha que ter essa garra, essa força de vontade para conseguir realizar esse sonho. Nos finais de semana, eu estava ali estudando também. Minha primeira nota não foi boa. Eu fiquei muito frustrada, mas eu não desisti. Estudei mais um ano, fiz o Enem novamente e dessa vez a minha nota melhorou muito. Cheguei a considerar cursos em universidade pública, mas existia um problema. Eu precisaria estudar em período integral. E eu não podia parar de trabalhar. Era meu dinheiro que sustentava grande parte da casa e principalmente das necessidades da minha filha. Eu não aguentei e eu chorei. Eu achei que mais uma vez o meu sonho estava acabado. Pouco tempo depois, eu descobri uma faculdade na minha cidade que oferecia bolsas para alunos com bom desempenho. Fiz o processo e eu consegui entrar. Eu finalmente estava na faculdade. Não consigo explicar a emoção daquele momento. A menina que uma professora havia chamado de burra estava entrando no ensino superior. Eu trabalhava como diarista e estudava. Tinha dias em que meu corpo parecia não aguentar, mas mesmo assim eu ia adiante. Não desistia. Marcelo, ele continuava tornando tudo o mais difícil possível. Meu dinheiro praticamente desaparecia nas despesas da nossa casa. Eu trabalhava em várias casas, pagava contas, comprava comida e eu ainda estudava. Durante os 4 anos de faculdade, praticamente estudei usando apenas o meu celular. Não tinha computador. Quando chegava em casa, fazia alguma coisa para comer e começava a estudar. Muitas vezes passava da meia-noite, madrugada, e eu estava ali estudando. E então veio o tão esperado TCC. Só de pensar em apresentar um trabalho na frente de outras pessoas, o meu problema de fala piorava. Durante o ensaio, eu tive uma crise de ansiedade tão forte que eu chorei por quase 40 minutos. Eu me sentia incapaz. Eu pensava, como que uma pessoa que mal consegue falar quando está nervosa vai ser professora? Mas eu não desisti, eu continuei. No dia da apresentação do TCC, eu orei muito, orei demais. Minha filha me abraçou antes de eu sair e eu consegui apresentar.
Nosso trabalho recebeu uma ótima avaliação. Quando terminou, minha vontade era ajoelhar no chão e agradecer a Deus. Eu tinha conseguido! Em dezembro de 2022, veio a colação de grau. Uau! Assim, fiquei muito feliz. A gente pensa, né? Passa um filme na nossa cabeça de tudo que nós passamos para chegar neste momento. Não foi fácil, não foi fácil, mas eu consegui. Minha filha entrou comigo. Foi ela quem colocou meu anel de formatura. Eu olhava para a Laura e eu lembrava de tudo. Da mamadeira com caldo de feijão, das noites em que ela me acompanhou, das brigas, faxinas, cadernos, né? O celular que eu usava que não tinha computador, os dias que eu pensei em desistir, tudinho. E agora minha filha estava ao meu lado enquanto eu recebia o meu diploma. Marcelo estava bêbado e nem participou daquele momento. Mas pela primeira vez, para mim não importava. Eu tinha conseguido mesmo tudo sem ele. Depois da faculdade, ainda fiz 4 pós-graduações e cursos de inglês. Também comecei a prestar concursos. No primeiro concurso, fiquei em 20º lugar. Eram poucas vagas. Então, não fui chamada, mas aquilo me mostrou que eu era capaz. Continuei estudando. Foi também nessa época que eu comecei a consumir conteúdo sobre relacionamentos abusivos. E aconteceu uma coisa que pode parecer absurda. Eu descobri, depois de quase 20 anos, que aquilo que eu vivia tinha nome: violência psicológica, violência patrimonial, controle, humilhação, violência física, violência sexual, relacionamento abusivo, violência doméstica. Eu sabia que Marcelo era ruim comigo, mas eu não compreendia a dimensão do que estava acontecendo. Quando comecei a ouvir histórias de outras mulheres, parecia que estavam descrevendo a minha casa, a minha história. Foi quando eu decidi, eu vou embora. Mas eu não queria sair e voltar. Se eu cruzasse aquela porta, seria definitivo. Comecei a fazer planos em silêncio. Eu precisava juntar dinheiro. Só que justamente naquele período, vários eletrodomésticos começaram a quebrar quase ao mesmo tempo. Minha máquina de lavar, meu celular, outros aparelhos. Eu tive que assumir parcelas. E minha filha ficou preocupada. Eu disse: Laura, não importa, nem que a gente tenha que sair com dívida. Em 2024, nós não vamos continuar aqui. E então aconteceu o episódio que acabou definitivamente com qualquer dúvida que ainda existia. Era 2023. Marcelo, ele chegou em casa como tantas outras vezes, bêbado. Tentou forçar uma relação comigo e eu não permiti. Ele partiu para cima de mim e começou a me enforcar. Minha filha não estava em casa naquele momento e eu tentava me soltar e eu não conseguia. Então eu comecei a perder as forças. Eu só conseguia pensar assim: Deus, não deixa eu morrer agora. Eu ainda não terminei o que eu preciso fazer. E em determinado momento eu consegui me desvencilhar dele. Eu peguei o celular e eu liguei para Laura. Ela estava chegando naquele momento. Marcelo tentou tomar o aparelho de mim e voltou a me agarrar pelo pescoço. Quando minha filha entrou e viu aquilo, ela foi para cima do pai para tentar me defender. E aconteceu algo que eu jamais pensei que veria. Marcelo começou a agredir a nossa filha, minha menina, a pessoa que eu havia passado 20 anos tentando proteger. Eu consegui correr para fora e chamar a polícia. Enquanto fazia a ligação, minha filha gritava por socorro. Eu voltei para dentro e disse que a polícia estava vindo. Marcelo percebeu que eu estava falando de fato a verdade, pegou os documentos e fugiu. Quando tudo terminou, eu olhei para minha filha e eu senti culpa que eu não consigo colocar em palavras. Eu havia suportado muita coisa contra mim,
mas vê-lo encostar na minha filha foi diferente. E eu prometi para mim mesma, essa foi a última vez. A polícia demorou, mas ela apareceu. No dia seguinte, eu fui procurar atendimento e fiz exame de corpo de delito. Meu pescoço estava machucado demais. Meu braço estava inchado. Eu tinha marcas no rosto e mesmo assim eu fui trabalhar. Naquele momento, eu ainda não conseguia sair imediatamente de casa. Então, eu usei a denúncia para fazê-lo acreditar que se voltasse a encostar em mim, seria preso. Aquilo então me deu algum tempo. Eu comecei a procurar uma casa. Eu falava discretamente com conhecidos, se alguém soubesse de algum aluguel barato, para me avisarem. Até que uma amiga da faculdade comentou sobre um apartamento que ficaria disponível. Então eu marquei para conhecer. Saí do trabalho e fui ver esse apartamento escondida. Quando entrei, meu coração disparou. Era pequeno. Tinha sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, lavanderia. Nada luxuoso. Mas era perto do comércio, dos meus trabalhos e do curso da minha filha. O aluguel era R$ 380. Eu olhava cada cômodo e eu imaginava, eu e Laura podemos viver aqui. Pela primeira vez, eu não estava imaginando sobreviver, eu estava imaginando viver. Dei os únicos R$ 380 que eu tinha para garantir aquele apartamento para gente. Depois eu contei para minha filha. Falei que eu iria embora e que ela poderia escolher se ela queria ir comigo. E Laura com certeza escolheu ir. Começamos a colocar as nossas coisas em caixas, aos poucos. Marcelo via e parecia acreditar que eu não teria coragem. Durante 20 anos ele tinha me visto suportar tudo. Talvez achasse que eu suportaria mais 20. Peguei R$ 2.000 emprestado para conseguir pagar a mudança e organizar tudo. Dividi até os copos e os talheres. Deixei coisas para ele e deixei algumas contas pagas. Eu não queria sair levando nada que pudesse virar desculpa para ele aparecer atrás de mim. Minha libertação tinha data, 4 de fevereiro de 2024. Na noite anterior, Marcelo chegou novamente bêbado. Quando percebeu que tudo aquilo era verdade, ele chorou, implorou para que eu ficasse. Disse que mudaria, essa ladainha toda. Durante anos eu tinha esperado ouvir aquilo, só que quando finalmente ouvi, já não significava mais nada para mim. Eu o abracei, não por amor, mas por encerramento. Disse que eu o perdoava por tudo o que ele tinha feito comigo, mas eu também disse, você não vai mudar enquanto não decidir mudar por você. Eu não posso continuar esperando isso. No dia seguinte, eu peguei as minhas coisas, minha filha, minha cachorrinha e fomos embora. Depois de quase 20 anos. Quando eu entrei naquele apartamento e fechei a porta, eu fiquei até alguns segundos parada. Eu não tinha ninguém gritando, ninguém perguntando de onde eu estava, ninguém chutando o portão, reclamando da comida, me chamando de burra, controlando o meu dinheiro. Era um silêncio, uma paz. E eu descobri que o silêncio também pode ser liberdade. Nos primeiros dias eu ainda acordava assustada. Qualquer barulho diferente fazia meu corpo entrar em alerta. Eu e minha filha carregávamos traumas. E isso não desaparece simplesmente porque você mudou de endereço. Mas aos poucos, nossa casa começou a ter uma outra energia. Comecei a perceber uma coisa bem curiosa. Durante anos, mesmo trabalhando muito, parece que o meu dinheiro nunca rendia. Depois que eu saí da vida de Marcelo e daquela casa, comecei a pagar as minhas parcelas. Terminei de pagar a máquina, terminei de pagar celular, quitei cartões, acordos, pagava aluguel, água, luz, internet, tudo, né? Fazia minhas compras e ainda sobrava alguma coisa. Ou seja, pela primeira vez eu comprava minha própria carne e não precisava perguntar se podia comer 2 ovos. Pode parecer
como eu falo, né, sempre pequeno para alguém, mas para mim aquilo era liberdade, porque isso não era costume para mim. Também comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Fui com minha filha, por exemplo, à festa de São João. Nós fomos praticamente todos os dias. Eu dancei, dei risada, olhei ao redor e pensei: então é isso? Era isso que as outras famílias faziam enquanto eu ficava presa dentro de casa? Fui à piscina, saí para tomar açaí, passei pela praça. Coisas absurdamente comuns, né? Se transformaram em acontecimentos extraordinários para mim. Porque eu tinha passado quase 20 anos pedindo para um homem simplesmente sair comigo e com a nossa filha para tomar um sorvete. Hoje eu não preciso pedir. Inclusive, o meu divórcio também saiu e eu estou oficialmente livre daquele homem que nunca quis mudar. Continuo trabalhando como diarista, porque foi esse trabalho que colocou a comida na mesa, na minha mesa, e financiou os meus estudos. Tenho enorme gratidão pelas famílias que me deram oportunidade e acreditaram em mim. Mas não pretendo parar aqui, não. Eu sou formada, tenho pós-graduações, continuo estudando inglês, continuo fazendo terapia para melhorar o meu problema de fala, continuo estudando para concursos. Já cheguei perto em algumas provas e eu sei que uma hora minha vaga vai chegar. Minha filha hoje tem 20 anos. Ela estuda, tem os sonhos dela e já encontrou o seu primeiro amor. Eu sempre conversei muito com ela sobre relacionamentos porque eu queria que entendesse algo que eu demorei a entender. Amor não é medo, não é humilhação, não é controle. Amor não é você precisar calcular cada palavra antes do outro chegar em casa. Amor não faz você tremer quando escuta uma chave no portão. Hoje nós duas estamos nos reconstruindo. Também precisei rever minha relação com a minha mãe, que durante muito tempo carreguei mágoa dela, porque quando eu implorei para ficar em São Paulo, ela mandou que eu acompanhasse o meu marido. Talvez, se ela tivesse me acolhido naquele momento, minha história tivesse sido diferente. Mas a minha mãe também foi criada acreditando que mulher precisava suportar o casamento, independente de como fosse. Ela carregava as próprias feridas. Isso não apaga o que aconteceu, mas me ajuda a compreender. Minhas irmãs também seguiram os caminhos delas. Cada uma carrega as consequências da infância que teve. E eu aprendi a olhar para nossa família com menos julgamento. É uma família cheia de pessoas feridas, tentando sobreviver com as ferramentas que receberam. Eu também não desejo mal a Marcelo. Durante muito tempo, pensei que quando finalmente me libertasse, sentiria ódio, mas eu não sinto. Eu só quero distância, eu só quero paz. E espero sinceramente que um dia ele procure ajuda e se transforme em uma pessoa melhor. Só não é mais minha responsabilidade esperar por isso. Essa talvez seja uma das maiores coisas que eu aprendi. Eu passei anos acreditando que eu precisava salvar Marcelo, mas depois eu percebi que a pessoa que precisava ser salva era eu. Hoje acordo na minha casa e agradeço a Deus. Às vezes eu olho para tudo que tenho e começo a chorar. Não porque seja muito, mas porque é meu. Minhas coisas, minha geladeira, máquina, comida, tudo. Diploma, minha paz, minha filha ao meu lado. E principalmente as minhas escolhas. Lembram daquela professora que disse que eu nunca seria nada? Eu me formei. Lembra do homem que disse que se eu quisesse perfume deveria trabalhar para comprar? Eu trabalhei, comprei os meus perfumes, móveis, muito mais que perfumes, né? Comprei tudo. Paguei meus estudos, criei minha filha e fui embora. Hoje, se um homem entrar na minha vida, ele terá que chegar para acrescentar. Quero alguém trabalhador, honesto, fiel, respeitoso e que tenha vontade de crescer. Não precisa ser rico, não, sabe? Ninguém é perfeito, mas precisa ter parceria e, principalmente, eu preciso sentir aquela paz. Depois de tudo que eu passei, eu preciso que seja dessa forma.
então eu não tenho pressa. Eu só quero que Deus prepare a pessoa, sabe, que preencha esses requisitos. Se uma mulher estiver ouvindo isso e reconhecer a própria vida na minha história, eu quero dizer uma coisa: não deixe alguém convencer você de que você não consegue viver sem ele. Eu também acreditava que eu não conseguiria, porque eu não tinha nada, só tinha dívidas, não tinha casa própria, trabalhava de diarista, tinha medo, traumas, uma filha para sustentar. Só que mesmo assim, eu saí dessa situação. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Tudo tem que ter planejamento. Então, aos poucos ali, na medida que você vai conseguindo, vai planejando uma casa, um trabalho, vai montando as pecinhas do quebra-cabeça, que você vai conseguir sair dessa. Ore muito a Deus também, entregue tudo a Ele, porque Ele, com certeza, Ele vai te ouvir, assim como Ele me ouviu. E, para finalizar, uma das coisas que eu também aprendi com tudo isso é que o destino que colocaram nas minhas mãos, né, não precisava ser o destino que eu carregaria para sempre. Eu podia mudar a minha história e foi exatamente isso que eu fiz. Bem, gente, obrigada por ouvirem até aqui, foi um prazer e espero que a minha história, né, faça de fato a diferença na vida de alguém. Essa é a minha história.